Olá para todos vocês que estão assistindo a mais um Momento Inclusão com o Professor Duda. E você já sabe, para assistir o Momento Inclusão, basta entrar em www.momentoinclusão.com.br ou Instituto Humanos, com o S no final, .org.br. Hoje a gente está com um assunto maravilhoso que interessa a todos vocês aí do grupo que estão querendo se candidatar a vereadores. Né? Nós não temos ainda candidatos a prefeitos no grupo, mas temos muitas pessoas que trabalham com a causa da pessoa com deficiência, com a causa dos idosos e querem ser candidatos a vereador. Hoje nós estamos falando, inclusive temos aqui que nas eleições de 2024 nós teremos 5.568 municípios brasileiros. Hoje não tem como, o professor Duda vai ter que ler muito, porque é muita informação, muito nome novo e vai precisar da colinha. Desses 5.568, a primeira eleição vai acontecer no dia 6 de outubro. O segundo turno das eleições para prefeito vai acontecer no dia 27 de outubro. E ao meu lado, nós estamos aqui com uma pessoa maravilhosa, que é o Rodrigo Moraes. Ele é estrategista eleitoral, né, Rodrigo? Da empresa chamada Estratégia Eleitoral, né, Rodrigo? É isso. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Porque assistimos a todos os horários. Eu quero dizer que eu sou do mesmo partido que ele, que é o partido da boina, tá? Hoje eu não estou com boina, mas eu também uso boina. Ah, olha, ele também usa boina, professor Duda aqui, que está aí trabalhando com a boina, porque nós estamos entrando, hoje está um dia muito frio aqui em São Paulo em particular, e uma boina é sempre bom, né? Faz bem. Principalmente pra mim que é careca e tal, precisa proteger o cérebro. É isso aí. Então, Rodrigo, vamos lá. Rodrigo, eu queria que você explicasse. Uau, Rodrigo, eu estou vendo aqui uma coisa. As pessoas hoje que desenvolvem esse trabalho de estratégia eleitoral têm ainda a visão do marqueteiro político, famoso na época das eleições até do presidente Collor, né? Marqueteiro político, depois as eleições do presidente Lula, a presidente Dilma, o marqueteiro político. Se falou muito de marqueteiro político, houve muito problema aí, né, até nessa terminologia. Me fala hoje a tendência do marqueteiro político, das estratégias de marketing, como se vender um sabonete, um político, é a mesma coisa? Isso muda muito, isso mudou muito. A gente está vivendo hoje no Brasil e no mundo uma mudança de paradigma sobre a forma de fazer campanha, a forma de convencer, de acessar, né, o eleitor. O grande papa da comunicação, do marketing, o McLuhan, dizia, né, ficou famoso por dizer que o meio é mais importante que a mensagem. Ou seja, quando muda o meio, a mensagem precisa ser ressignificada. E esses grandes marqueteiros, os grandes publicitários, eles estavam inseridos na perspectiva da televisão, era o guia eleitoral, quer dizer, toda a campanha era pensada na perspectiva de que, entre a novela e o jornal, ou vice-versa, você tem um horário, e esse horário eleitoral gratuito condensa tudo que esse candidato vai falar, vai fazer. Então, toda a campanha é pensada para esse momento mágico, onde todos os brasileiros estariam sentados na frente da televisão, assistindo a novela. Só que hoje isso muda, porque nós estamos hoje na época do celular, do smartphone, na fase dos Reels, na fase do TikTok, os Instagrams da vida. Instagram, ou seja, esse meio, ele modula também o usuário. Uhum. Então, há uma modulação do próprio usuário. E, por decorrência, uma modulação da mensagem. Mas isso é um pouco mais profundo que isso. Uhum. Veja bem, você está aqui no seu celular todo dia, postando, dando like, informando para essa máquina quem você é. Essa ferramenta sabe mais sobre você até do que você mesmo. Esses dados que você coloca aqui, esse dado é com Big Data. Sim. Esse Big Data pode ser fragmentado, seccionado, né? E segmentado, a gente fala. E essa informação hoje pode ser usada para acessar grupos sociais profundos, hiperfragmentados, e essa informação, então, pode ser pensada para cada segmento. Então, o grande paradigma que muda com a eleição é, se antes, na época da publicidade, eu fazia, por exemplo, uma pesquisa qualitativa para sentir o feeling do eleitor, para acessar o feeling do eleitor e vender um produto, por exemplo, beba Coca-Cola,
Você tem sede, beba Coca-Cola, está aqui esse produto bem vestido, bem apresentável, e levava lá. Eu pegava esse, e você citou o exemplo do Duda Mendonça, que falava que vender candidato, apresentar candidato, é mesmo. Isso mesmo, Duda Mendonça. Vender sabonete, né? Então você veste o seu candidato, você ensina ele 2, 3 frases bonitas, você veste ele com uma roupa bonita e você leva ele para o eleitor, apresenta ele a partir daquele fim, daquelas necessidades que a pesquisa qualitativa dizia. Então, isso aconteceu com a eleição do presidente Collor, aconteceu? Isso começa no Brasil com a campanha do Collor, mas a partir de então, até 2018, era o paradigma, era o modelo de se fazer campanha. Em 2018 nós temos um outro fenômeno. Esse fenômeno é o quê? Por meio dessa ferramenta, eu consigo acessar não só o nível psicológico do qualitativo, eu consigo acessar os níveis antropológicos de cada pessoa, eu consigo acessar seus medos mais profundos, as esperanças mais profundas. Vocês estão vendo isso? As questões morais medos mais profundos, hein? Exatamente. Isso tudo é, por assim dizer, a massa de modelar para, primeiro, modular esse eleitor, sensibilizar esse eleitor para questões profundas que nem ele às vezes tem consciência. Eu vou te dar um exemplo. Na campanha do Bolsonaro, por exemplo, 3 anos antes começou-se a trabalhar no Brasil a perspectiva de que, olha, o cristianismo vai acabar, o comunismo vai invadir, a família vai ser destruída. Esses valores profundos foram mexidos, esses medos profundos foram mexidos, e esse eleitor foi então são características antropológicas, está enraizado. Exatamente. Isso foi então modulado e esse eleitor foi sensibilizado. E aí sim, veja que esse movimento é invertido. Se antes eu levava o candidato para o eleitor, hoje eu modulo, sensibilizo o eleitor e trago ele para o candidato. Eu preparo todo o ambiente para que esse ambiente esteja sensível ao meu candidato. Isso feito com tempo, isso feito com técnica, isso feito com os estudos próprios, isso tem grande efeito e é uma nova modalidade que nossa empresa, por exemplo, tem trabalhado com um razoável nível de sucesso por todo o Brasil, porque e nós entendemos que esse é o novo paradigma que todo candidato precisa estar atento. Essa eleição tem algumas situações, algumas características muito diferentes das eleições anteriores. Primeiro, nós hoje estamos trabalhando, o Brasil está caminhando na perspectiva das fusões e federações partidárias. Né? Hoje são 29 partidos só. E a tendência saiu de 50 e poucos para 29. Saiu de 30 e tantos para 20 e tantos. Mas veja bem, você tem partidos hoje que estão federados. E na federação, você tem 3, 4 partidos numa federação, é como se tivesse um só. Entendi. Porque a chapa proporcional de candidatos a vereadores, por exemplo, se esses 4 partidos estão federados, o número de candidatos é o número referente a um partido. Entendi. E não a 4. Entendi. Isso fez com que, nessa eleição, o número de candidatos disponíveis para o eleitor vai ser muito menor do que era antes das eleições anteriores. Sem contar que a própria reforma está levando os partidos à sua extinção. Então, está inviabilizando o surgimento de novos partidos. E tem uma outra coisa. Na reforma de 2019 também, se antes de 2019 você poderia colocar numa chapa proporcional, quando eu falo proporcional, estou falando dos vereadores e deputados, né? Numa chapa do legislativo, você conseguia colocar 150% do número de cadeiras. Então, por exemplo, São Paulo tem 55 vereadores. Você conseguia colocar 88 candidatos numa chapa. Hoje é só 100%. Então é 56, né? Porque arredonda para cima, mas é 56. Você já vê que você já perde aí pelo menos 1/3 do que se tinha antes. Para dizer o quê? Essa vai ser uma eleição com pouquíssimos candidatos. E o gestor partidário, e eu já fui dirigente partidário algumas vezes, o gestor partidário hoje tem essa obrigação de selecionar muito bem. Antigamente a gente tinha nessas chapas a figura do que a gente chamava de rabeta. O que era rabeta? Rabeta era aquele candidatozinho fraco, que você colocava lá para ter 100, 200 votos. Aquele cara que você colocava ele para ajudá-lo. Hoje não tem mais isso. A rabeta pode dizer que está fora do processo. Esses candidatos despreparados, candidatos que não têm força, não têm punch, não têm o que mostrar, não têm assets político, ou não têm dinheiro,
esses candidatos não vão ter espaço. Aqueles candidatos que eram, por assim dizer, o B e o C de um partido, era o que a gente chamava de prata, de ouro, aquele candidato que não é de prata e de bronze, não era o ouro, não era o que estava com chance de ganhar, mas aquele cara que estava no meio. Esse cara hoje virou a rabeta. Esse cara hoje está sendo assediado pelos partidos nanicos. Então, se antigamente você ia para o partido nanico para ter um espaço, um lugar ao sol, para aparecer, hoje isso não se dá mais. Então, o que a gente diz para os nossos candidatos? Essa vai ser uma eleição extremamente técnica, extremamente qualificada do ponto de vista dos candidatos. E o candidato que não se preparar, esse candidato está fora, nem legenda vai ter. Então nós trabalhamos muito a questão da formação política, nós trabalhamos muito a questão de formar os candidatos para que quando ele chegar lá em março para sentar com o dirigente partidário, ele tenha primeiro que mostrar, por mais fraco, por mais sem recurso que esse candidato tenha, tem alguma razão que o levou a decidir se candidatar. Provavelmente é força social. Esse homem representa algum segmento, esse homem ou sua mulher representa algum segmento social. Como você pega o que você tem hoje, que é uma lista de contatos, um trabalho social X, e transforma isso em força política, isso você precisa fazer hoje na pré-campanha. Para repercutir lá na frente. Para você ter pelo menos espaço dentro do partido. Para você ter, na verdade, a chance de sentar com o dirigente partidário. Porque de outra forma ele nem vai te receber. Então a gente trabalha muito a questão da formação política. E uma outra coisa, para candidatos. Nossa empresa desenvolveu um produto, inclusive, que é uma das únicas empresas que fazem isso, a partir dessa perspectiva da psicopolítica que eu te falei, que é o diagnóstico psicopolítico eleitoral, que é um diagnóstico que é uma espécie de ponto de partida. Duda, se você for criar uma empresa hoje, você faz um plano de governo, um plano de negócios. Exatamente. Ninguém monta uma empresa hoje sem fazer plano de negócios. Por que você vai para a campanha eleitoral sem se preparar, então? Por que você vai para a campanha sem primeiro ter todo o diagnóstico da sua região? Sem dúvida. Entender essa região profundamente. Puxar os dados. Inclusive para saber se o que eu estou propondo vai ao encontro que essa região está querendo. Exatamente. Ou, não só se isso é uma demanda, ou se isso pode ser transformado numa demanda, exatamente. Perfeitamente. Você precisa fazer também um diagnóstico da sua própria imagem, como ela vai ser apresentada. E aí sim, a gente volta na questão do marqueteiro, porque o marqueteiro fazia isso bem. O que ele fazia? Ele pegava você com uma pessoa que já é conhecida aqui, então seus defeitos, eu não posso dizer que você não tem, mas eu vou dirimir o efeito deles. As suas qualidades, quais delas eu preciso acentuar? Eu preciso fazer isso antes de pelo menos você decidir se candidatar ou não. Esse diagnóstico precisa ser feito antes mesmo de você falar, vou botar meu carro na rua, vou começar a fazer minha pré-campanha agora. E aí eu faço um parênteses para dizer que a nova lei, essa reforma, que eu estou colocando só coisas, por assim dizer, prejudiciais ao candidato, mas ao mesmo tempo ela criou uma situação interessante. Quando ela diminui o número de dias para a campanha, que antes você tinha 3 meses, você tem 45 dias. Em 45 dias você não consegue fazer nada. Se você não construiu antes, esquece. Não tem como conquistar voto nesses 45 dias. Para que serve esses 45 dias? Para consolidar o voto que você já conquistou lá atrás. Então, o que a lei diz? Você pode fazer tudo, no final das contas. A lei te cria a perspectiva de fazer tudo que você pode fazer, o que você queira fazer antes disso, menos pedir voto. Você só pode pedir voto nos 45 dias. Então você tem 2 anos, assim que acaba uma eleição, eu digo que começa a outra. Exatamente. Você tem 2 anos para construir o seu projeto político, fortalecer a sua base, fortalecer a sua imagem. Claro que você não vai se apresentar como candidato. Lembra que eu falei de diagnóstico de imagem? Se eu sei o que eu quero apresentar lá nos 45 dias, hoje eu começo a trabalhar em você reputação. Algumas coisas eu preciso trabalhar na sua imagem hoje, enquanto ser humano, pessoa, cidadão, morador do bairro, morador da rua, profissional. Eu trabalho isso hoje para sensibilizar e lá na frente, então, esse homem eu converto ele de um bom cidadão, de um bom profissional, de um bom mobilizador social, agente social, no homem que vai me representar, que vai representar esse bairro, vai representar esse segmento. Perfeito. Então, esse trabalho precisa ser feito com tempo, mas o grande paradigma é: não saia de casa, não decida se vai candidatar ou não, não diga nem para sua mulher que você vai ser candidato. Se você não tem subsídio
E a grande questão que a gente trabalha na nossa empresa é: saia subsidiado para a campanha. Essa eleição não vai permitir amadorismo, não vai permitir nenhuma forma de que, porque fulano só foi para a rede social, falou 2, 3 loucuras lá e foi eleito. Isso acabou, porque vai ser a eleição dos profissionais. E eu estou vendo aqui também, olha, modelagem cognitiva, sismogênese, remodelamento social, invasão cognitiva, controle e condição de massa, circuitos psicodinâmicos. Olha só, gente, olha só a quantidade de, vamos dizer, de conhecimento, de tecnologias que você precisa hoje estar disponibilizando para que você se formate. Programações mentais, hiperfragmentação de clusters, formação de opinião pública, nova dinâmica de grupo, nova teoria de movimentos sociais. Me diga uma coisa, Rodrigo, todas essas tecnologias, elas estão embutidas, vamos dizer, nessa fase preliminar de preparo desse eventual candidato? Tudo isso, na verdade, são novos conceitos que a ciência política está trazendo nesse novo paradigma, né? Que a gente pode, com muita propriedade, chamar isso de psicopolítica. O grande filósofo sul-coreano Byung-Chul Han chama isso de psicopolítica de uma forma muito certeira, muito assertiva. E todos esses conceitos novos, por exemplo, né, sismogênese é um conceito que foi aplicado no Brasil na medida em que, por exemplo, em 2015, de 2015 a 2018, criou-se, e aí isso é a sismogênese, criou-se uma ruptura social, dividiu o Brasil entre direita e esquerda, né, por meio da estimulação desses medos, esperanças antropológicas, radicalizando os dois lados e transformando o eleitor em mobilizador. Então, para você, por exemplo, lá em 2018, para você votar, você não era o mero eleitor do Bolsonaro, aquele eleitor do Bolsonaro não era meramente um eleitor, aquele homem ou aquela mulher saía para a rua, fazia outdoor, fazia carreata, comprava roupa, camiseta, quer dizer, isso não era simplesmente um mero eleitor. Então você transforma um eleitor num militante. A partir dessa ruptura social, por assim dizer, uma espécie de guerra civil informal do país. Você divide o país no meio, ideologicamente, bota esses grupos para brigar entre si e vai radicalizando esses grupos a ponto de a própria existência pessoal está ameaçada. Então, se o outro grupo vencer a eleição, é a minha existência. Percebe? E foi exatamente isso que as pessoas, em todos os grupos se via isso. Você percebe o nível de profundidade antropológica. Se o fulano ganhar, eu tô morto. E muitas pessoas saíram do Brasil, eu vi grupos inteiros que foram embora. Isso é produzido. Todo esse aparato de novos conhecimentos, e você usou bem a palavra tecnologia, e a tecnologia não no sentido de são ferramentas cibernéticas, tecnológicas, como nós entendemos tecnologia, mas isso é tecnologia da mente humana. São ferramentas intelectuais que hoje o operador da política tem para... Isso pode ser feito numa cidade. É claro que não nesse nível, quer dizer, a gente não estimula que se use essas ferramentas para o mal, para criar todo esse pânico que se criou. Mas para apresentar um candidato, para acentuar a importância de uma causa, como por exemplo a causa da acessibilidade, é um processo que precisa ser feito com sensibilização. Você precisa sensibilizar as pessoas para isso. E hoje, com essas novas ferramentas intelectuais, conceituais, você consegue, por exemplo, sensibilizar, a gente chama isso de agenda setting, né? Você aplicar uma agenda, convencer, sensibilizando para a importância dessa agenda, um grupo muito grande de pessoas. E aí, mais uma vez, eu te digo, você tem acesso a essas pessoas aqui. Você consegue hiperfragmentar. Quem são as pessoas mais sensíveis para essa causa? Perfeito. Você parte, por exemplo, daquelas pessoas que têm alguma pessoa que tem essas necessidades especiais da família. Você parte então da rua, você parte então do bairro. Então você começa a abrir esses clusters, incluir no cluster da acessibilidade. Eu estou dando exemplo da acessibilidade porque eu imagino que esses candidatos a vereadores têm alguma relação com essa pauta. Você começa a expandir o cluster,
que são esses grupos, essas comunidades, por assim dizer, e sensibilizando para a causa. Quando você chega lá com seu santinho no final, no 45º dia, toda essa massa de pessoas já está sensível, preparada para você. Quer dizer, você percebe que se há 10 anos atrás, desculpa ficar repetindo a mesma coisa, porque eu faço questão de repetir de várias formas diferentes, mas há 10 anos atrás, o que eu deveria ter feito? Eu contratava um publicitário, eu tratava das pautas, eu fazia uma bela campanha de marketing. Isso você não precisa prescindir disso hoje, mas hoje você tem acesso às questões mais profundas das pessoas com muito mais facilidade. Então você pode trabalhar todas essas causas, seja a causa dos animais, seja a causa da acessibilidade, seja a causa da segurança, seja a causa da saúde, qualquer causa que você tenha, você consegue trabalhar ela nesses níveis mais profundos. Agora eu digo para você, isso precisa ser feito com tempo, dependendo da profundidade, e numa eleição para vereador, dependendo da cidade, você não precisa de muitos votos. Então depende da profundidade como você quer fazer isso. Isso tem o seu custo, obviamente, mas o grande segredo disso é quanto mais cedo você começa, mais barato isso fica, porque você tem tempo de testar esses processos nessas sociedades, nessas comunidades, você tem tempo de testar. Então, eu reforço muito isso. Está tudo isso à disposição do candidato, toda essa preparação, todos esses diagnósticos, todas essas ações psicoativas, por assim dizer. E o candidato hoje está, por assim dizer, iludido na perspectiva de que, veja, mas fulano ganhou porque fez uns vídeos na internet. Mas fulano ganhou porque fez umas doideiras lá, uns vídeos engraçados. Primeiro, que para as pessoas receberem aquele vídeo engraçado dele, ele precisava estar inserido num cluster. Então, um trabalho prévio foi feito. Já foi feito. De sensibilização. Sim. E segundo que, eu reforço mais uma vez, e aí eu demonstro isso, toda essa questão eleitoral, da lei, né, dessas mudanças, principalmente da federação e do fim da coligação na proporcional, e a questão de diminuição do número de candidatos numa chapa. Essa vai ser uma eleição extremamente profissionalizada. Não vai ter espaço para amadorismo, não vai ter espaço para, me perdoa aí o meu francês, mas para porra louquismo, para ideia tirada da cartola, quer dizer, o que a gente chama lá na ciência política, né, por assim dizer, de o imponderável de Almeida, não vai aparecer para você. Prepare-se, se qualifique. E aí eu convido vocês a conhecer o nosso trabalho, o nosso site. Conhecer aonde? Qual que é o site? www.estrategiaeleitoral.com, sem o BR, estrategiaeleitoral.com. Inclusive agora nós estamos com um curso de preparação de candidatos que está muito bom. A gente faz esse curso há 8 anos, focado em principalmente vereadores, mas também tem espaço lá para uma campanha de prefeito. Além disso, lá você vai ver um pouco mais sobre essa questão desse diagnóstico que nós oferecemos, que pense nele como um plano de negócio se você fosse montar uma empresa. Se você vai montar uma empresa, você faz o plano de negócio, você se prepara, você faz pesquisa de mercado, você faz tudo que precisa fazer para montar uma empresa. Você se prepara. Aliás, se está chovendo, se está chuvoso, você pega guarda-chuva. Então por que você, se você leva a sério a sua campanha, se você leva a sério o seu projeto político, por que você vai sair de casa sem esse guarda-chuva? Por que você vai sair candidato sem se preparar, sem se qualificar, sem fazer pesquisa de cenário, sem fazer pesquisa da própria imagem? E um outro serviço que nós oferecemos, que é o georreferenciamento, onde nós coletamos os dados dessa região, dessa cidade, cruzamos esses dados com TRE, TSE, IBGE e vários órgãos para dar para você até uma sala de mapas para você se orientar na estratégia da sua campanha. Convido vocês a conhecer o nosso site. Nós também trabalhamos da perspectiva de outros parceiros, numa holding, onde a gente tem desde advogado até gráfica, passando por marketing também, que a gente, eu fiz essa, por assim dizer, essa crítica ao marketing, mas nós não prescindimos da comunicação. O que eu gosto de pontuar o marketing é aquilo que você, que é leigo, vê da campanha. O que você não vê é o que a estratégia faz. Então, uma campanha é feita com aquilo que você vê, com a comunicação. Veja,
Eu estou aqui falando de vários temas e você está ouvindo a minha voz e ouvindo a minha explicação. Isso é a minha comunicação. Agora, o que você não está vendo é todo o subsídio por trás disso. Os anos de experiência, os anos de prática, os anos de estudo. Isso é a estratégia. Isso é o que você precisa estar se preparando agora. Porque para você comunicar bem a sua campanha, assim como eu tenho a capacidade de explicar para você o que eu estou explicando aqui da psicopolítica e da estratégia eleitoral, você primeiro precisa se preparar. Então, o marketing é só a comunicação, é a expressão da campanha. Mas tem muita coisa antes. Tem todo um back-office por trás. Tem muita coisa antes. Outra coisa, você falou que esse ano 2024 é o ano de 50 países vão estar fazendo eleições. Então nós temos essas estratégias, sem dúvida alguma, aplicada no mundo inteiro. A gente viu a eleição do Trump também, que seguiu uma normativa muito próxima. Nós teremos aproximadamente 2 bilhões de pessoas trabalhando esse lado psicossocial, esse lado dessa psicologia se entrelaçando com a política. É isso mesmo? Esse é o ano, 2024 é o ano com o maior número de eleições no mundo, né? São pelo menos 50 países vai ter eleição esse ano, inclusive o Brasil, e são 2 bilhões de pessoas votando esse ano. Então é o ano das eleições. E não é diferente aqui. 5.560 municípios vão estar escolhendo seus vereadores e seus prefeitos. Essa eleição é fundamental porque política se faz de baixo para cima. Sim, política é onde você mora, onde você está lá. A verdadeira política, por assim dizer, acontece no seu município e no seu bairro. Todo recurso que sai de Brasília, que está em Brasília hoje, saiu daqui e ele vai voltar para cá de alguma forma. Exatamente. Então todo serviço, quando você fala de saúde no Ministério da Saúde, quando você fala de educação no Ministério da Educação, quando você fala de qualquer assunto federal, essa política pública para descer para a ponta, para um poste acender à noite, 6 da tarde, 7 da noite, passa pelo município. Primeiro precisa passar um recurso pelo município. Exatamente. Tem que passar pela Câmara, o orçamento, tem que passar por um conselho local, a definição desse orçamento. Então a política verdadeira, mais quente, mais importante, fundamental. E a palavra fundamental vem disso, de fundamento, de base. Tudo começa na base, tudo começa nos municípios. E essa eleição tem que ser olhada com muito cuidado. Nós estamos acostumados, como estamos inseridos dentro da dinâmica das redes sociais e da sismogênese e da polarização e da discussão direita e esquerda, nós estamos acostumados mal a entrar para a rede social e ficar discutindo direita e esquerda, se eu sou isso, se eu sou Lula, se eu sou Bolsonaro. E a gente, ou seja, focado nas eleições gerais, nos temas gerais, a gente esquece do mais fundamental, que é a nossa rua. Onde você mora, onde você está lá instalado. Deixa eu falar uma coisa, Rodrigo. Falamos com o Rodrigo Moraes, Rodrigo. Olha, Rodrigo, eu vou deixar aberto aqui um canal. Quem quiser, por favor, se manifeste, contato@institutohumanos.org.br, contato@institutohumanos.org.br. Vamos trazer o Rodrigo de volta aqui. Tem tanta coisa para falar, Rodrigo. Só que eu gostaria de falar com o Rodrigo no momento que o caldeirão já estivesse fervendo, né? Depois de junho, é isso? Começa a ferver depois de junho. Depois de junho eu quero falar com ele, porque tem uma coisa. Percebe-se com tudo isso que foi dito aqui, que se candidatar hoje exige muito profissionalismo, exige causas, estruturas, mas não simplesmente causa, existe o trabalho anterior. 45 dias é uma coisa muito interessante. Por mais que você tenha todo o poder da mídia televisiva, você não consegue segmentar se você não tiver todo esse trabalho. E a eleição do Bolsonaro comprovou isso. Comprovou que ele fez um investimento, vamos dizer, até que pequeno, ele tinha uma quantidade de tempo televisivo baixo e provou exatamente isso. A mídia social está aí, essa maneira nova de se comunicar, essa maneira nova de pensar. Vamos pensar. A última coisa que você vai falar com os nossos espectadores. Eu agradeço muito o convite, é um prazer. Vocês me perdoem ser tão, por assim dizer, longo, né? Guimarães Rosa dizia, me perdoe, mas não posso ser conciso, né? Não tenho tempo para ser conciso. E eu não tenho tempo para ser conciso porque esse é um tema muito complexo mesmo, com muitos equívocos, muitas compreensões equivocadas do processo, e é justamente por isso, quem está entrando na política tem a percepção
só a percepção do que a comunicação política mostra. Então, por exemplo, a própria campanha do Bolsonaro, como você disse, gastou 1,5 milhão, mas quanto foi gasto lá atrás para sensibilizar 30% da população desses temas profundos, antropológicos que eu te falei? Quanto foi gasto, por exemplo, por Cambridge Analytica, etc., pelos disparos, todo o trabalho que foi feito? Isso ninguém vê e o novato tende a não saber que existe. Então, esse trabalho de preparação de candidato, e eu sou naturalmente um professor, então eu tenho a tendência de esmiuçar as coisas. Esse trabalho de preparação de candidato é muito importante para você que pretende representar esse seu setor. Eu vou finalizar citando um poema do Fernando Pessoa, lá no Mensagem. Fernando Pessoa tem um poema chamado O Monstrengo. Eu vou falar só 2 versos, mas o contexto é o rei Dom João II está navegando pelo oceano, pelo mar, e aparece um monstro e diz: quem é que vem invadir meus mares profundos, etc. E esse homem tremendo pede que seja amarrado ao leme, e ele diz a seguinte frase: aqui ao leme sou mais do que eu, sou um povo que quer o mar que é seu. E mais do que o medo que a minha alma treme, manda a vontade que me ata ao leme, é o rei Dom João II. Quer dizer, você não é você quando você entra na política. Você fala em nome de todas aquelas pessoas que esperam que alguém os defenda. Você fala em nome do segmento, você fala em nome da sua base, você fala em nome do seu povo. Ponha isso na sua cabeça. Aqui ao leme, você é mais do que você. Você é todo esse povo que está bestializado, abandonado, esquecido e imerso na tragédia social em cada bairro desse país, sem o atendimento das políticas básicas, das políticas públicas básicas. E é você que vai sair do seu conforto, é você que vai se expor, se apresentar, mas nunca se esqueça que você não fala em nome de você mesmo, você fala em nome de todas essas pessoas que estão sendo deixadas de lado e abandonadas no nosso Brasil. Agradeço a atenção de vocês e agradeço o convite. Olha, aqui o professor Duda, mais uma vez, falando maravilhosamente. Esse tema não vai, com compromisso de voltar? Faz questão. Compromisso de voltar, já está aqui anotado, compromisso de voltar depois de junho, quando vai estar os caldeirões, as definições, já vai estar tudo aí esclarecido, todos os candidatos. Vamos falar mais objetivamente de algumas propostas. Mas você falou de uma empresa de análise, isso é importante só para encerrar. Então hoje, como você muito bem disse, todos os dados coletados, e você pode ser pontual nas suas tomadas de decisões estratégicas. Perfeito. Esse nosso diagnóstico, ele te dá o ponto de partida. Nós vamos avaliar o ambiente que você está, o cenário, os seus eleitores, nós vamos avaliar o ambiente social, político e econômico, nós vamos avaliar você enquanto personalidade para ser posicionada nesse ambiente, e nós vamos dar para você esse processo estratégico, esse cronograma estratégico. Quando entrar com a comunicação, quando comunicar o que para produzir o efeito que se pretende produzir. Qual que é a conversa partidária? Quantos partidos você vai precisar se você vem prefeito, por exemplo? Qual é o melhor partido para você vir no candidato a vereador? Quais os setores econômicos que teriam interesse na sua candidatura e podem hoje te ajudar com algum recurso? Tudo isso nós podemos te subsidiar para que você tenha uma campanha que é o seguinte: a grande dificuldade de um candidato é hoje acordar de manhã e saber o que fazer às 8, fazer às 9, às 10, para chegar lá no 45º dia, tudo está resolvido. Se são 2 anos de pré-campanha, você começa a trabalhar lá. O que você faz nesses primeiros 6 meses? O que você faz nos próximos 6 meses para começar o ano eleitoral? Começou o ano eleitoral, nós estamos agora na 3ª fase, de outubro até abril. O que você faz agora para que quando fechar a janela dia 6 de abril, você está com o partido certo, você está com a equipe certa, seu conselho político, os profissionais, os voluntários certos. Como você faz para se apresentar de forma correta? Tudo isso precisa ser pensado. E o ponto de partida do nosso trabalho, além de todos os serviços, como eu falei, 360, todos os serviços que você precisar de uma campanha nós oferecemos. Mas eu sempre digo, eu nem gosto muito, não digo que eu não faço, mas eu nem gosto muito de oferecer outros serviços para o candidato se eu não tiver pelo menos com o diagnóstico na mão. Porque
é dar tiro no escuro. Então, isso a gente sempre recomenda que o candidato faça um diagnóstico para sair subsidiado e saber o que faz de manhã, tarde, de noite, todo dia, até chegar, nós estamos a 259 dias da eleição, até chegar no dia D, no dia 6 de outubro. Olha que maravilha, você aí que tem uma causa, que está envolvido, eu sei que nesse grupo que nós trabalhamos, nas pessoas com deficiência, diversidade assistiva, os idosos que também têm muito contato com a nossa comunicação, e fique preparado. Não é mais uma praia para amadores. Você tem que estar preparado, você tem que entender muito dessas novas ferramentas eleitorais. Então vamos lá. Falamos com o Rodrigo Moraes da Estratégia Eleitoral. Rodrigo, eu quero vamos mandar um beijão para quem está nos assistindo e fique atento, hein? Você quer se lançar, já sabe, já passamos. Repete aí o contato. www.estrategiaeleitoral.com www.estrategiaeleitoral.com. E até a próxima semana com Momento Inclusão com o professor Duda. E você já sabe, www.institutohumanos.org.br e www.momentoinclusão.com.br. Um beijão no coração de vocês e até a próxima semana!